Primeiro ano, primeiro ano. Vamos lá, gente. Vamos lá, boa tarde. Eu sei que vocês já viram o meu vídeo de apresentação. Vocês sabem que meu nome é professor Tadeu. Meu nome é Tadeu, não professor Tadeu. Professor não é nome de ninguém. Meu nome é Tadeu. Eu serei professor de vocês de filosofia e de sociologia. Tá claro? Então, hoje, dia 23 de março, terça-feira, nós vamos ter essa primeira nossa aula de filosofia. Como está na tela aí, vocês podem ver, né? O nome do colégio, eu espero que vocês que estão chegando agora memorizem o quanto antes, né? Que o nosso colégio é estadual do Campo Mamédio Batista Lobão. Nossa disciplina se encaixa, né, num conjunto mais geral de disciplina de ciências humanas e sociais aplicadas. Hoje, né, no dia 23 de março, nós vamos ter nossa primeira aula, e a nossa primeira aula será de filosofia. E o que eu gostaria de começar falando para vocês é sobre qual a necessidade, né? O que é filosofia? Para que serve? Para que a gente estuda filosofia? Qual a necessidade da gente estudar filosofia? Né? Quem inventou que agora no ensino médio, no primeiro ano, vocês precisam ter filosofia? Eu costumo dizer nos primeiros anos de que é, vocês estão saindo da adolescência e indo para a idade jovem, né? Para a idade adulta. Então, gente, a vida vai se complexificando, a vida vai se tornando mais complexa. Vão aparecendo outras questões na vida de vocês que até então vocês não tinham, né? Vão aparecendo questões de necessidade de trabalho. Antes, quando vocês eram mais jovens, ou até agora, pode até existir uma necessidade de trabalho da sua família, sua, mas não como será daqui para frente. Quanto mais o tempo passa, né, vocês vão se tornando adultos, mais algumas necessidades ficam mais e mais claras. As necessidades ficam mais urgentes. E é para isso que a sociologia está aqui no ensino médio. É para isso que a filosofia está aqui no ensino médio. Para ajudar a gente a começar a pensar sobre questões importantes para a nossa vida. A gente começar a entender como é que funcionam as coisas. Porque mais cedo ou mais tarde, vocês vão ser jogados no mundo onde você vai ser pai, onde a senhora vai ser mãe, onde o senhor vai ter que trabalhar para poder sustentar alguém doente em casa. O senhor vai ter que passar por algum tipo de problema que vai exigir um pouco mais de maturidade sua. Então, determinadas disciplinas surgem agora para fazer com que a gente tenha um pouco mais de noção do que é que a gente está fazendo no mundo e do que é que a gente está buscando ser no mundo, né? Vamos, em breve, participar de ambiente de trabalho. Se você já trabalha, você já conhece um pouco do que é que eu estou falando. Participar de ambiente de trabalho que vai precisar que você tenha habilidades sociais, né? Vai precisar que você entenda a importância de ouvir, que você consiga construir, né, essa capacidade de observar, que você consiga construir essa capacidade de questionar e não aceitar, né, de qualquer maneira as coisas. Então a sociologia e a filosofia vêm como conteúdos para que ajude a gente a pensar, né, nosso lugar no mundo. Como é que funciona a sociedade, as coisas, por que é que as coisas são da maneira que são e onde é que a gente fica nisso tudo. Então a filosofia, a sociologia está aqui para isso. Hoje, em filosofia, a gente vai começar a falar de o que é e para que serve e que falta faz existir ou não existir sociologia na vida da gente, filosofia na vida da gente. Tá claro? A primeira coisa que eu gostaria de falar e que é importante falar para vocês é que a filosofia é esse estranhamento frente à realidade. A filosofia é essa necessidade de entender o que é que está acontecendo, o porquê que as coisas são do jeito que são, ou porquê que elas não são do jeito que deveria ser.
né? Eu acho que o Brasil deveria ter emprego para todo mundo, mas por que que no país não é desse jeito, né? Por que que as coisas não são como eu acho que deveriam ser? A filosofia está aqui para poder trazer esse viver reflexivo, né? Para poder mostrar que a vida do ser humano é uma vida de reflexão. Nós estamos o tempo todo, né, pensando, questionando, dialogando, refletindo sobre coisas, olhando para coisas e por que que isso é assim? O que é isso? Não entendi nada. A filosofia é isso, é essa busca por esse conhecimento. A filosofia é essa busca por entender a realidade. E como a realidade é uma coisa muito grande, bem próxima do infinito, nunca esgota, né? Sempre existem questões, sempre existem coisas para conhecer. Vocês vivem aí onde vocês vivem. Alguns de vocês gostam de K-pop, por exemplo, de BTS, de BTS, mas vocês nunca experimentaram o que é viver na Coreia, por exemplo. Então é uma curiosidade, é uma coisa de, pô, como deve ser viver lá? Por que que lá existe, eles têm esses costumes? Por que que lá é assim? Por que que aqui não é? Então essa vida de reflexão, essa vida de questionamento, de curiosidade, é uma coisa própria do ser humano. O ser humano pegou esse conjunto de questões, né, e transformou isso em uma ciência, que é a filosofia. A filosofia também é atitude crítica, atitude questionadora. Agora vocês, principalmente vocês que são jovens, bem jovens, muito jovens, extremamente jovens, completamente jovens, vocês têm uma... Vocês confundem, às vezes, crítica com reclamar de tudo. O pensamento crítico que a filosofia propõe não é sair criticando e colocando defeito em tudo. O pensamento crítico da filosofia é questionar, é buscar a lógica do raciocínio que existe ali dentro. É tentar entender por que é que aquilo é da maneira que é. É tentar entender por que é que não pode ser diferente. É levantar questões. Isso é o pensamento crítico da filosofia. Vocês que são jovens, muito jovens, absolutamente jovens, completamente jovens, confundem às vezes que sair dando hate em tudo, dizer que nada presta, que nada tá bom, que isso é crítica. Isso não é crítica, isso é birra, é diferente. Isso é implicância, isso é hate, é totalmente diferente. Crítica tem a ver com questionamento, tem a ver com ir a fundo para tentar entender uma questão, né? A outra coisa que a filosofia também é uma investigação conceitual e rigorosa da realidade, né? A filosofia, como eu já falei, é essa busca. A filosofia é um interesse, é um comichão que você tem dentro de você que lhe leva a buscar conhecimento, que lhe leva a tentar entender as coisas, a tentar questionar, a tentar parar para pensar por que, que isso é assim, né? Aqui, ó, minha testa está aqui pingando de suor. Aqui em Salvador está fazendo 9.999 milhões e 999 mil graus de calor. Está muito quente aqui. Aí eu estou aqui, mas enfim, se minha testa estiver brilhando, vocês vão ter que aceitar. Mas essa investigação conceitual e rigorosa da filosofia faz parte da nossa vida. Quando vocês se deparam com essa questão, a filosofia, o filósofo, isso não é uma coisa distante. Isso é uma coisa próxima, porque esse viver reflexivo, esse viver questionando, buscando conhecer as coisas, é próprio do ser humano. Tá claro? A filosofia questiona o real, a vida, o mundo, a realidade, a natureza, as pessoas, o que se considera a verdade e o entendimento que nós temos de todas essas coisas. Ou seja, a filosofia está aí para levantar questões. A filosofia não é uma ciência exata, como a matemática, como a física, como a química, que você, através de determinados métodos, consegue fazer lá 2 mais 2 igual a 4. H2 mais O é igual a H2O e está feito ali, está explicado. Filosofia não é isso. Filosofia não é busca de respostas. Filosofia é levantamento de questões.
Porque a filosofia entende que é através do levantamento de questões, né, que você consegue chegar no conhecimento. Não é estabelecendo verdades. É, pelo contrário, questionando essas verdades, que você vai quebrando essas certezas e chegando num conhecimento mais profundo. Ok? Nessa imagem aqui que vocês estão vendo agora, tá escrito aqui, né? Em Pensamento Profundo, que é essa imagem daqui, pintura de Roy Lichtenstein, a reflexão e investigação racional mais profunda das ideias e dos problemas humanos são características centrais da atividade filosófica. Ou seja, né, essa investigação, essa questão do mundo das ideias é própria da filosofia. A filosofia está aí para isso. A filosofia é isso. Essa investigação, esse pensamento, essa curiosidade. E eu digo para vocês, curiosidade, ninguém consegue comprar, consegue fabricar curiosidade. Curiosidade é algo que está dentro da gente, que está dentro do ser humano. Se você consegue viver a vida, passar pelas coisas sem ter curiosidade de nada, sem questionar nada, você é uma pessoa muito incrível. Porque, né, é normal nós nos depararmos com as coisas da vida, né, estranharmos e tentarmos procurar entender por que é assim. Né? Por que é que acontece dessa maneira? A Big Brother, sei lá, é possível analisar o Big Brother do ponto de vista da filosofia? Pense, você assiste? Se você assiste, por que é que você assiste? Se você não assiste, por que é que você não assiste? O que é que você acha das pessoas que assistem? Então veja, nós já estamos levantando questões aqui sobre um programa de televisão. Qual é o conteúdo desse programa? O que é que a gente consegue tirar, extrair desse programa? As pessoas que assistem estão buscando o quê? E as pessoas que não assistem? Por que é que elas não assistem? O que é que elas acham? Então essa investigação é própria, é normal, é comum do ser humano. Agora, fazer esse questionamento com competência, com qualidade, né? Buscando entender as coisas, isso aí é próprio da filosofia. Tem uma próxima imagem aqui também mostrando para vocês, né? Um quadrinho aqui, uma tirinha. Por que você está brava com Charlie Brown? Porque sim, mas porque sim. Porque sim e pronto. Entendi. E ele ainda veio me dizer que era sem motivo. Haha, que loucura. Então veja, do que eu acabei de falar para vocês, do que é um pensamento filosófico, do que é a filosofia. Isso aqui se encaixa no que é filosofia? Porque sim, pronto. Isso é uma busca pelo conhecimento, isso é uma busca pelo entendimento mais profundo das questões do ser humano, da vida, da realidade? Não é. Isso aqui é tudo menos filosofia. Isso aqui é um exemplo para mostrar para vocês de que a filosofia não comporta esse tipo de explicação para as coisas. Filosofia precisa de investigação, precisa de questionamento, precisa de aprofundamento nas questões. O significado da palavra filosofia é essa que está aí na tela para vocês agora. É amor à sabedoria, amizade à sabedoria, né? Proximidade, afinidade com a sabedoria. Então, quem é o filósofo? O filósofo é aquele que deseja sabedoria, aquele que deseja saber. Porém, o filósofo também é um amaldiçoado, porque ele deseja algo que ele nunca vai conseguir alcançar. Mas não é porque não vai conseguir que a gente não vai atrás. A gente vai atrás mesmo assim, porque o que importa é o processo, é o caminho para chegar lá. Né? Quando você chegar lá, você também questiona o que está lá. Mas essa é a profissão do filósofo, é isso que o filósofo faz. O filósofo busca sabedoria, o filósofo busca saber, busca conhecer. Como? Levantando questões, levantando interrogações, buscando saber, buscando entender as coisas. Só que aí também fica no ar, né? Duas questões, como está aí na tela, para vocês pensarem. O que é a sabedoria? O que é ser sábio? Né? A sabedoria é o que? É a Bíblia?
A sabedoria é o dicionário? A sabedoria é o Alcorão? O que é sabedoria? Como é que eu sei que eu cheguei lá no conhecimento? Como é que eu sei que eu sei? Isso faz parte da investigação filosófica. Isso faz parte da filosofia. Esse questionamento, essa busca, até mesmo do próprio objetivo da filosofia, que é a sabedoria, que é saber, que é conhecer. Até isso é motivo de investigação. Até isso pode ser questionado. Então veja, a filosofia não é uma ciência que busca estabelecer verdades, estabelecer leis. A filosofia é uma ciência que nos dá ferramentas, nos dá condições de construir questões importantes sobre as coisas, de questionar as coisas. Ok? Mas aí o senhor e a senhora vão me perguntar: ah, mas filosofia não serve para nada. Nunca precisei de filosofia na minha vida, né? Eu quero ver até onde eu consigo ir sem saber a tabuada. Eu quero saber até onde eu consigo ir sem saber somar, dividir, né? Sem saber nada de química e física. Mas eu trago péssimas notícias para você, para o senhor e para a senhora. Todas essas ciências são baseadas na filosofia, essas que estão aqui escritas, aqui do lado. A matemática surgiu dessa necessidade de organizar a realidade, né? De tentar colocar, de quantificar a realidade através dos números. E a matemática toda vem da filosofia, né? Os primeiros matemáticos eram filósofos também. Eram pessoas que estavam tentando entender como é que as coisas funcionam, como é que constrói coisas, como é que funcionam os astros, como é que funciona a luz, como é que funcionam as coisas. A matemática toda vem da filosofia. A física, a química, quando vocês forem estudar átomo, forem estudar os elementos químicos, tudo isso partiu dos filósofos que começaram a pensar o que é que compõe a realidade. A realidade é feita de quê? Quais são as partículas que existem que compõem a realidade? Então, quem deu pontapé inicial nessas questões todas foram filósofos. Né? Na sociologia, na construção de leis, da questão da justiça, da religião, tudo isso partiu da filosofia. A biologia, né? A origem da vida, de onde é que surgiu a vida, o que foi que nasceu primeiro, como as coisas foram criadas. Tudo isso partiu de questionamentos filosóficos que, com o passar dos séculos, né, foram se tornando ciências independentes, porque perceberam que tinham um conjunto de questões diferente da filosofia. Se tornou biologia, se tornou química, se tornou física, né, as leis e a justiça. Os filósofos foram os primeiros a pensar o que é necessário para se viver junto, para viver bem, né? Construir leis, que tipo de leis, quais são as melhores leis que podem ser construídas. Então tudo isso vem da filosofia. Se o senhor e a senhora acham que filosofia não serve para nada, haha, serve sim, é a base de todas essas coisas, tá bom? Então, retomando, né, a filosofia está aí há milênios, mostrando ser importante. A filosofia surgiu há muito, muito tempo atrás. E na próxima aula a gente vai falar das origens da filosofia. E ela está aí até hoje, porque ela é relevante, porque ela é importante, porque ela faz diferença existir. A filosofia está aí há milênios resistindo e se mostrando importante. Pensar, refletir, questionar é próprio do ser humano, né? Julgar, calcular, raciocinar, buscar entender, isso aí é próprio nosso. Estamos aqui na escola para isso. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para buscar entender as coisas. E se você não tem essa coisa dentro de você de buscar saber, buscar conhecer, buscar melhorar, é difícil colocar isso dentro de você. É uma coisa que nós precisamos ter. Né? Aí tem uma frase do primeiro filósofo que nós vamos estudar a partir da próxima aula, que é de Aristóteles. Os seres humanos filosofam para se libertar da ignorância. Né? Nós, quando conhecemos alguma coisa, nós deixamos de ser um pouco menos burros. Né? Nós passamos a ser um pouco mais inteligentes.
todos os dias de aula, todas as aulas que vocês assistem, vocês saem das aulas um pouco menos, né, mais inteligentes. Não é isso? Eu não quero dizer menos burros, porque ninguém aqui é estúpido, ninguém aqui é burro. Mas nós saímos das aulas um pouco mais inteligentes, porque toda aula dessa nós aprendemos e temos oportunidade de aprender, de conhecer um pouco mais. Então, todos os dias, todo o aprendizado que vocês acumulam, né, é um passo a mais na inteligência, no acúmulo de conhecimento, né? E uma das coisas que Aristóteles vai falar nas nossas próximas aulas, uma coisa importante que ele vai defender é isso, essa busca contínua por investigar a realidade, de nunca aceitar nada sem refletir bastante antes sobre aquilo. Nós não somos, né? Nós temos capacidade de refletir, de questionar, de pensar bastante antes de aceitar as coisas. E aqui a gente vai ver a importância disso. A próxima imagem, isso aqui é vamos ler aqui, né? Manifestantes protestam contra os maus tratos aos animais no Dia Mundial do Animal, em São Petersburgo, na Rússia. Foto de 2015. Em meados de 1970, o filósofo Peter Singer deparou-se com uma questão observada na realidade que o intrigou e a transformou em um problema. Tratava-se da pergunta sobre o direito dos animais. Tentou responder essa problemática, investigando-a nos livros Libertação Animal e Ética Prática. Nas décadas seguintes, as mobilizações ao redor do mundo em defesa dos direitos dos animais ganharam maior visibilidade. Olhe para essa imagem comigo. Você está vendo pessoas vedadas com a imagem de um animal, né, o cartaz de um animal. Isso significa o quê? Que as pessoas estão fechando seus olhos para não enxergar os problemas dos animais, da causa animal. Veja se isso não tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Você não questionar, você evitar encarar esses problemas, você engolir tudo da maneira que passam para você, sem refletir, sem se colocar no lugar desse outro sofrimento. Veja se isso não tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então, o que é que esse protesto está chamando a atenção? Vamos tirar essa venda. Vamos começar a prestar atenção nessas coisas. Por que que isso existe? Por que que as pessoas não estão prestando atenção no sofrimento animal? Por que é que isso é importante? Então esse protesto está trazendo essa questão aí para a gente pensar, né? Aí vamos aqui caminhando para o final da nossa aula, que a gente tentar pensar, né, o que seria da vida assim a filosofia, né? Aí eu pergunto para vocês, a gente está aqui agora aprendendo. Por quê? Para quê? Era para todo mundo estar em casa, se cuidando. Era para todo mundo estar preocupado com sobrevivência, com saúde. Era para todo mundo estar procurando maneiras de se cuidar, de se prevenir, né? Para que essas coisas loucas que estão acontecendo aí de pandemia passem logo e todo mundo fique bem. Mas por que é importante a gente estar aqui estudando? Por que a educação não pode parar? Por que a gente está aqui aprendendo? Por que nós estamos aqui fazendo essas aulas e vocês estão aí assistindo esse conteúdo? Porque é importante, porque é necessário, porque ainda que aconteçam essas questões de pandemia, a vida continua. Algumas coisas são importantes, algumas coisas ainda são importantes. E nossa missão, nosso papel aqui é trazer para vocês justamente isso. É uma dificuldade enorme do que a gente vai ter que enfrentar. A gente vai ter que parar para aprender, nós tentarmos ensinar, mediar o conhecimento e vocês aprenderem no momento de crise. Então isso faz sentido? Essa é a dificuldade, né? É tentar entender por que é importante aprender. Por que é importante a gente estar vendo isso agora, né? Continuando aqui no texto, nas mais diversas situações, buscamos refletir sobre a nossa condição. A condição da pandemia, por exemplo, a condição de quem acredita ou não acredita em Deus, ou quem acredita em outras religiões em que Deus não é o principal. As questões de tecnologia, né, de progresso, para onde é que vai o progresso? Onde é que a gente vai chegar com essas questões, né? Traição, amizade, abandono,
maldade, o valor das ações, o valor do bem, o valor que tem a gente julgar as pessoas. Por que a gente julga? Para que é que a gente julga? Né? Porque a gente não busca se colocar no lugar da pessoa, ao invés de julgar. Então tudo isso faz parte da reflexão filosófica. Tá claro, gente? Então vamos encerrando por aqui. E eu gostaria de colocar uma atividade para que vocês fizessem até a próxima aula. Vocês podem fazer essa atividade, tirar foto do caderno e me mandar no privado, que eu vou ler e tentar dar uma devolutiva para vocês, tentar comentar sobre a atividade que vocês fizeram. Tá claro? A atividade é a seguinte: eu gostaria que vocês conversassem com algumas pessoas, irmão, irmã, pai, mãe, avô, avó, amigo, amiga, crush, namorado, namorada, marido, esposa, noiva, noivo, seja quem for, o bêbado da praça, o maluco que bate em todo mundo, converse com quem vocês quiserem. Mas eu gostaria que vocês conversassem com pelo menos 3 pessoas. Preste atenção. Vocês conversassem com 3 pessoas e tentassem entender os sonhos que essas pessoas têm, né? Ah, eu tenho um sonho de ficar rico. Eu tenho um sonho de comprar um caminhão e sair por aí dirigindo. Ah, eu tenho um sonho de ir morar em São Paulo e fazer uma pizzaria em São Paulo e à noite poder dar comida para os moradores de rua, porque eu acho isso muito bonito, muito importante. Você vai conversar com as pessoas sobre os sonhos que elas têm. E eu quero que vocês busquem entender por que é que elas têm esse sonho. Né? Meu sonho é ir para Disney. Tá bom, mas por que você quer ir para Disney? Ah, porque eu acho que lá vai ser muito legal, lá é tudo muito bonito e muito divertido. Então, quer dizer que seu sonho é se divertir? Você não consegue se divertir com outra coisa em outro lugar? Ah, mas é porque é lá, aqui no Brasil não tem nada disso. E então seu sonho só existe lá fora do Brasil, você não tem nenhum sonho aqui, esse sonho seu não pode realizar. Você já pensou, né, se você tivesse que abrir mão desse sonho, como é que isso ia acontecer? Ah, meu sonho é poder fazer caridade, é poder ir para São Paulo, abrir um restaurante lá e dar comida para os moradores de rua à noite. Sim, mas beleza. Mas por que você gostaria de realizar isso? Ah, porque eu acho bonito. O pessoal que mora na rua não tem ninguém por eles e eu acho importante ajudar. Ok, mas você gostaria de ajudar por quê? O que é que você busca, né, ajudando as pessoas? O que é que você quer? E só serve o morador de rua? Não serve o pessoal do presídio? Não serve outras pessoas que têm outras necessidades? Gente desempregada? Gente com vários filhos? Por que especificamente morador de rua? Ah, meu sonho é ter um caminhão e dirigir por aí sem destino, ser livre. Mas dirigir caminhão é ser livre? Você não vai estar trabalhando para alguém? Então como é que você acha que dirigir caminhão é ser livre? Ah, mas é muito bom dirigir por aí, dirigir de noite e tal. Mas não é perigoso? Você não conta com os perigos? E de onde é que vem essa sua paixão por caminhão? Ah, porque meu pai era caminhoneiro. E você gostava de ficar muito tempo sem seu pai em casa? Porque se seu pai era caminhoneiro, seu pai não ficava em casa, aparecia de vez em quando. Você gostava disso? Você lembra disso? Então, assim, eu gostaria que vocês conversassem com pelo menos 3 pessoas para entender sobre os sonhos que elas têm na vida. E a partir desses sonhos, vocês consigam construir questões para tentar entender por que é que aquela pessoa sonha aquelas coisas. Feito isso, vocês vão colocar no caderno os 3 sonhos mais curiosos, né? Os 3 sonhos que mais surpreenderam vocês. Aí vocês vão tentar escrever um parágrafo ali, umas 5 linhas sobre cada sonho, explicando esse sonho, explicando como é que a pessoa chegou nesse sonho, conseguiu ter esse desejo, essa vontade. Fotografem e mandem para mim, para a gente poder corrigir, começar a conversar sobre por que é importante a gente entender a realidade, a gente questionar, a gente buscar a fundo o sentido das coisas. Tá bom, gente? Valeu então, até a próxima, até semana que vem. Valeu.